Muito bem, muito bem. A gente viu agora o empresário defendendo a volta, o retorno do horário de verão para a preservação do sistema elétrico. A gente perguntou e continua perguntando a você no final do programa, a gente vai dar o resultado da enquete perguntando o seguinte: se você é a favor ou não do horário de verão. 65%, a gente tem um número de votos bastante razoável aqui, é contrária à volta do horário de verão. Agora eu vou chamar a Suane Guerreiro, que tem mais informações sobre essa discussão dentro do governo, né, com a volta, o retorno do horário de verão. Suane, muito obrigado pela presença. O que é que você nos conta? Tem o seu retorno aqui, então eu posso ir falando, mas vou pedir aí pro Thiago checar aí o meu retorno, Por favor. que eu tô sem aqui o seu retorno. Mas enquanto o Thiago também vai checando o retorno, eu vou trazer uma informação, Léo, antes da gente falar diretamente sobre essa questão do horário de verão, que a gente tem, né, informações sobre isso, só para dizer que a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo notificou oficialmente a Enel, né, que é a concessionária de energia lá de São Paulo, sobre o quê? Eles disseram o seguinte, que são 150 milhões de reais em danos, né, para esse setor de hotéis, restaurantes, bares, em especial pequenos negócios que foram então afetados por esse apagão e que estão tendo prejuízos. E esse prejuízo aí de 150 milhões de reais também foi contabilizado contando com o feriado, que geralmente quando se trata de um feriado, esses comércios costumam ter uma movimentação maior. Então, além desse prejuízo calculado, já que a gente ainda tem um número, né, milhares de imóveis que ainda estão sem energia, eles pedem para que esse dano ele seja ressarcido por via administrativa e para que a Enel abra esse canal justamente por meio de uma via administrativa para que não chegue de fato à justiça, para que ela possa fazer esse ressarcimento desses danos, então, a esses comércios e pequenos negócios dessa área aí do setor hoteleiro e também de bares e restaurantes que foram e ainda estão sendo afetados, né, em alguns casos em São Paulo. Léo, eu ainda não estou lhe escutando. Você consegue me ouvir agora ou não? Não. Não. Soane, a gente vai tratar, Soane, sobre essa discussão do horário de verão. A gente entrevistou aqui um representante do empresariado, deixando claro que o governo precisa, Soane, a gente conversou aqui com o empresário, dizendo que o governo, de associação de empresas de energia, dizendo que o governo precisa, na questão do debate sobre o horário de verão, avaliar aspectos sociais ligados à segurança, né, da própria população, também no sentido aí do próprio ritmo do relógio biológico das pessoas. Mas para ele é importante que se tenha horário de verão para as empresas que ele representa no setor de energia, porque você tem uma preservação maior do sistema. Não necessariamente isso vai repercutir do ponto de vista da economia, no final das contas, mas tem uma preservação do sistema, o que para ele, segundo ele, um representante das empresas de energia é importante. Eu falei aqui também, Soane, que 65% de quem nos assiste, a enquete ainda está aberta, é contrária ao horário de verão. Eu queria saber quais são as suas informações sobre esse debate no governo federal. Estivesse, né, já hoje esse posicionamento final, né, de fato um anúncio dizendo se vai ser possível, se vai ser implementado ainda, né, esse ano o horário de verão ou se fica para o ano que vem, ou se o governo entendeu que é possível, né, você contornar aí a situação ainda esse ano, já que as chuvas, né, já chegaram em vários estados do país, só que esse anúncio realmente se a gente vai ter horário de verão ou não no país está previsto para amanhã de manhã. Então, a previsão é que nesta quarta-feira de manhã o Ministério de Minas e Energia de fato anuncie se o governo, né, o Brasil vai retomar então esse programa, o horário de verão, ainda este ano ou para o ano que vem. E por que, Léo, né, mais esse atraso, vamos dizer assim, não se trata de um atraso, essa postergação?
o governo, então, está fazendo análises de novos dados que foram apresentados pelo ONS, que representa, então, né, o setor, o sistema elétrico do país, o operador nacional do sistema elétrico, está analisando, então, novos dados, né, que foram apresentados pelo ONS e, por isso, então, ainda não decidiu sobre a implementação ou não desse horário de verão. Os dados que a gente tem até que chegaram a ser apresentados um pouco antes também pelo Ministério de Minas e Energia, com base nesses estudos do ONS, é de que se o horário de verão for implementado ainda, né, este ano, há uma expectativa de economia aí de cerca de 400 milhões de reais. Para o ano que vem, essa economia seria um valor bem mais significativo, né, do que o de 2024 e saltaria aí para cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Só que, como você colocou, tem várias outras questões envolvidas nesse debate. Não se trata unicamente de uma questão de economia para o governo que está sendo considerada nessas discussões. Um outro ponto que também é considerado aí para que essa decisão seja tomada é justamente porque quando você faz essa atualização aí no horário dos relógios, né, dos brasileiros, você tem o uso mais substancial ali da energia solar, da energia eólica, porque a energia eólica você tem principalmente ali durante a madrugada, no início da manhã. E a energia solar, claro, ao longo do dia. Então, você teria o uso ali de energias renováveis, prioritariamente ao longo do dia, e não chegaria ali ao final do dia podendo sobrecarregar o sistema e também podendo fazer uso das termoelétricas, que geram um custo maior para o Brasil. Então, esse é o ponto-chave, mais do que essa questão da economia, esse é o ponto-chave. Só que, como você colocou, eu também cheguei a conversar com especialistas quando o governo começou a cogitar, de fato, a implementar o horário de verão no Brasil, novamente, foi que é necessário um período de ajuste. Então, a gente até já tinha ouvido falar o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que se realmente o governo decidir pelo horário de verão, isso deve acontecer somente depois do segundo turno das eleições. Mas é que não é só isso, né? É necessário que outros diversos setores se adaptem a esse novo horário. Não se trata somente do cidadão acordar uma hora mais cedo, né? Você ter ali a questão do sol um pouco mais tarde, o que é bom para alguns setores e ruim para outros. Se trata também de áreas estratégicas, por exemplo, que mexem com cirurgia, por exemplo, dentre outros setores ali estratégicos que são impactados por essa medida e que, por isso, alguns especialistas, embora sejam favoráveis, eles defendem que sim, que seja dado um período de pelo menos ali 3 semanas para que esses setores possam se reorganizar. Então, a gente vê aí que tem vários pontos que precisam ser analisados numa decisão dessa, né, Léo? E a expectativa é realmente que a gente saiba se o horário de verão vai voltar ou não amanhã de manhã. Agora, Soane, vamos lá. Você fez algumas considerações muito importantes em relação a esse período de adaptação. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. Se você fosse responder essa enquete aqui do Poder Expresso, você quer a volta ou não do horário de verão? Léo, assim, eu acredito que tudo na vida a gente sempre precisa se adaptar de vez em quando. Então, eu sou daquelas que não é que se trata de ser indiferente, mas que eu vou entender e vou buscar me adaptar ali, se isso realmente for considerado uma solução que seja uma solução melhor para essa realidade que a gente está vivendo. A gente sabe que o Brasil, sim, passa por um período ali, de certa forma, crítico. Em um momento a gente estava lidando com seca, com queimada, com reservatórios baixos, níveis de reservatórios baixos. Agora a gente tem, por outro lado, chuvas temporais que também estão afetando aí a população. Então, eu acredito que, se for para a gente ter uma melhoria em alguns aspectos, eu acho que vale essa adaptação. Não é que eu seja indiferente, mas que eu buscaria me adaptar. Assim como todo mundo vai ter que fazer uma certa adaptação. Ou trabalha de manhã, ou trabalha de tarde, ou acorda mais cedo com o sol ainda, né? Ou com sol que ainda não nasceu, ou chega em casa. Então, acho que todo mundo vai ter que se adaptar de alguma forma. Nem sempre isso é fácil. Para algumas pessoas, de fato, é mais difícil. A gente tem que ter essa solidariedade com essas pessoas também, que tem que fazer, né,
que esse processo não é tão fácil, mas eu sou a favor de que, se é necessário, eu buscaria me adaptar da melhor forma possível. Eu, de minha parte, eu gosto do horário de verão. O que eu não gosto é da diferença de fuso horário entre as cidades, entre os estados. Isso, de fato, né, acaba me afetando ali, acaba todos, né, quem trabalha, né, enfim, com fontes, na própria comunicação em relação às redes e tudo mais, isso é um processo mais complicado. Mas eu, particularmente, eu gosto do horário de verão. Soane, muito obrigado aqui pela presença, por revelar que você vai se adaptar caso o governo decida amanhã implantar o horário de verão. Forte abraço, bom trabalho, boa tarde ainda, daqui a pouco boa noite. Para você também, Léo, e para quem nos acompanha. Abraço. Vamos lá.